Principalmente a Angélica. Essa, para mim, é a maior e mais difícil virtude do ser humano. É a paciência. Cada um tem a sua dificuldade, né, em alguma área, e outros vão ter facilidade nessa mesma área, né? Então, é conquista de cada um, não é receita de bolo. Ronald, faz a nossa prece, por favor. Sim, senhor. Para exercitar a paciência. Pois é. Querido Mestre Jesus, graças te rendemos na noite de hoje, mas essa oportunidade que nos é oferecida de nos reunirmos nesse grupo fraterno para estudarmos o teu Evangelho. Que a espiritualidade amiga inspire os nossos mestres no nosso ensino desta noite. Que possamos colocar em prática tudo que aqui iremos estudar. Certo, Senhor Jesus, do seu amparo, da sua proteção, peço humildemente a permissão para dar início ao estudo dessa noite. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigado, Graças a Deus. Ronald. Quem vai ser a nossa leitora de hoje? Se não tiver ninguém, eu leio, não tem problema. Exercitar a paciência. Porque meu evangelho é diferente. Leia aí, Aí por vocês favor, não Ronald, conseguem então. acompanhar. Nós estamos... Capítulo 13, item 9. Item 9, vamos lá. A instrução dos espíritos. É a caridade material e a caridade moral. Item 9. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerrados nestes dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes. Não, mas aí, ódios. Não, peraí. Se fosse observado neste mundo, todos seriam infelizes. Não mais aí ódios e nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza. Porquanto, do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais verias nos quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Continua? Entendemos aí, né, Ronald, amigo, que a caridade, ela fala aqui da caridade material e a caridade moral. E esse primeiro parágrafo, ela se atém muito à caridade material. Se da mesa do rico, da sobra do rico, alimentaria muitos pobres. Então, como nós temos um número menor de ricos do que de pobres, então o número de ricos é bem menor, porque o de pobre é muito maior, mas nós poderíamos, com toda certeza, amenizar a dor do outro, amenizar a fome do outro, se assim o desejássemos. Se todos resolvêssemos ser um pouquinho altruístas. Mas essa, segundo eles, é a caridade ainda mais fácil. A mais difícil é, com certeza, a moral. Até porque nos falta isso. Da caridade material, pelo menos eu entendo assim, tá? E quando eu falo aqui, eu gosto de explicar isso porque é para não ficar dúvida. Eu estou vendo a minha interpretação, tá? Não é a verdadeira, não é a melhor, não é a boa, é só a minha. Porque quando eu falo da caridade material, a caridade moral, é mais difícil, porque eu não a tenho em abundância. Então, quando o bem material, eu posso trabalhar, eu posso ganhar dinheiro, eu posso comprar, eu posso doar, mas quando se fala de bens morais, a situação muda um pouco de figura. Por isso, dizem os amigos que é bem mais difícil a caridade moral do que a material. Por isso, Jesus fala lá do óbolo da viúva. Aquela moedinha vale mais do que o saco de dinheiro, porque ela deu do que ela não tinha. Ela deu o que faltava para ela. Os ricos, ou nós, de uma maneira geral, não somos ricos, mas nós, de uma maneira geral, damos aquilo que nos sobra. Essa roupa eu não quero mais,
isso aqui eu não uso mais. Tudo bem. Se é servível, ótimo. Mas é bem mais fácil para a gente doar coisas materiais do que nos doar em situações que se nos apresenta essa necessidade. É Assim aquela entendo. máxima, é aquela máxima, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Como nós temos muitas dificuldades nesse aspecto moral, ela não se reflete em nossas atitudes. Não. Porque ninguém dá o que não tem, né? Então, nós precisamos, sim, melhorar as nossas questões morais para que elas também se reflitam em nossas ações, né? Por isso, o exercício da fraternidade ele é um excelente laboratório. Nós precisamos criar coragem e nos aproximarmos de locais, de oportunidades de servir, porque é assim que nós vamos sentir o calor, né, da caridade em nossos corações e nos estimular cada vez mais à prática do bem. Ficarmos apenas na teoria, dificilmente nós vamos erguer as mangas, né, por trabalho. Então, sim, temos que criar coragem e nos aproximarmos de casas espíritas, locais de serviço social, né, de escolas que, porventura, ONGs. precisam, ONGs, né, mas que sejam, de fato, locais onde esse amor, essa fraternidade, essas oportunidades de fazer o bem legítimo, eles estejam presentes, né? E aí ali vamos nos dedicar, fazer coisas pequenas, simples, não precisa achar que vai fazer grande coisa, né? Tudo que nós fizermos para nós é grande, mas precisamos começar, né? Isso é muito, muito relevante para todos nós. E às vezes eu digo, Mauro, que mesmo não tendo esse altruísmo todo, pelo menos eu ainda não tenho, precisamos começar. E precisaríamos, eu costumo brincar dessa maneira, mas de uma maneira séria, precisaríamos fazer o bem até por egoísmo. Porque eu só vou aprender a fazer o bem por altruísmo fazendo, praticando. Ninguém aprende nada se não for prático. Você vai lá para a faculdade, você passa lá 5, 6, 10 anos na faculdade, mas se você não fizer estágio, não começar, você vai aprender no estágio. Como se faz, você vai aprender no estágio. Então, nós precisamos também, nesse aspecto, começarmos, mesmo que tenhamos essa dificuldade, em princípio, de sermos altruístas, de nos doarmos juntos com aquele bem que estamos doando. Eu estava até conversando com uma companheira essa semana, e ela disse que ela estava numa dessa distribuir sopa para moradores em situação de rua, e eles passavam e distribuíram a sopa. Aí a moça segurou o braço dela e disse: e a palavra não tem? Eu quero a palavra. Ela não tinha palavra. Ela chegou com uma quentinha. Toma. Daqui a 3 anos, daqui a 3 horas, ela está com fome de novo. A palavra é para sempre. A palavra, o exemplo, o ensinamento, é para sempre. O amor que se coloca ali, isso é para sempre. Então, isso foi um grande exemplo, um grande ensinamento para ela e depois até para mim, que ela passando esse ensinamento. E eu já participei também desse movimento, desse trabalho. E é mais gratificante quando a pessoa recusa a marmita, recusa a quentinha, mas quer a palavra. Eu quero uma prece, eu quero uma oração. E às vezes o companheiro da rua chega assim: você não está bem hoje. O que aconteceu? Porque eles percebem a nossa dificuldade também. E eles se colocam à disposição, às vezes, para nos ajudar. Então, essa é o exercício que precisamos fazer constantemente para nos tornarmos efetivamente caridosos. Por enquanto, nós distribuímos bens, pelo menos eu distribuo bens. Ainda não me sinto caridoso como deveria. Tudo bem? Diga, Silvane. Falar aqui sem interferir muito. Se estiver incomodando, vocês falem, por favor. Tá bom. Eu me sinto assim, eu tenho uma situação aqui em frente à minha casa,
de 2 rapazes que cresceram aqui, são envolvidos com drogas. São irmãos e os pais já não estão aqui, já desencarnaram. E eu me sinto, assim, às vezes, na obrigação de estar bem perto, porque eu vi crescer, não é? Mas eu confesso que eu não me sinto preparada para chegar. Eu quero chegar, mas em alguns momentos eles me dão abertura, em outros não. Então, essa semana até eu estava vendo em Niterói, tem uma casa espírita, o Gema, e eles fazem um trabalho, o Gaerol faz um trabalho com dependentes, né? Químicos. Então, eu vou procurá-los para ver como que eu faço, como que eu abordo. Eu, inclusive, no mais velho, eu já dei um livro dos espíritos a ele aceitou, mas nunca comentou comigo, eu já perguntei, você conseguiu ler e tal, alguma coisa? Ah, sim, mas acredito que não. Mas, assim, eu quero chegar, tem alguns momentos que eu noto que eles parece que querem alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, quando eu percebo, eles já estão drogados. Eu não consigo me aproximar. Mas eu sinto necessidade, porque, inclusive, no domingo eu fiz o culto no lar com a minha filha e falou sobre a luz, né? Para não pôr a luz embaixo do alqueire, a candeia embaixo do alqueire, né? E eu penso assim, poxa vida, eu tenho conhecimento de como eles podem refletir sobre a vida, sobre a situação, a oportunidade da reencarnação, mas eu não consigo chegar neles. Eu não consigo chegar. Por exemplo, em algum momento ele bate na minha porta para pedir um prato de comida. Eu forneço comida. Quando eu vou falar com eles, já estão drogados. Às vezes se drogam porque tem fome, né? E não tem vergonha de chegar aqui para pedir. Muitas vezes eu faço a comida, vou ali no portão olhar para ver se eu vejo, para oferecer, mas não vejo. Mas daqui de casa eu já percebo que o que mora em cima está se drogando. É muito difícil, mas eu me sinto devendo, sabe, Valdeli? Devendo, querendo chegar e não consigo, não. Mas eu peço a Deus que me ajude, que me mostre um caminho para eu chegar perto deles mais do que eu estou. Eu estou perto, mas gostaria de estar mais, né? De chegar a eles, para ajudá-los. Que é muito triste, né? Podia ser meu filho. É muito triste. Silvana, a gente tem que ver a intenção. Os espíritos dizem que o pensamento é que vale. Então, é a intenção que você tem. Você quer ajudar. Não tem oportunidade. Então, se eu não tenho oportunidade aqui, eu tenho oportunidade em outros lugares. Eu costumo dizer que a melhor maneira de a gente ajudar a esses irmãos é nos vinculando a uma organização, a um centro, a uma ONG, a uma igreja, a alguém que faça um trabalho regular, alguém que ajude esses irmãos, e você vai lá e ajuda essa instituição. Eu prefiro, normalmente, fazer assim, apesar de ajudar na rua também, sempre que possível. Mas eu ajudo, a gente ajuda as instituições, o Médicos Sem Fronteira, a LBV, o Centro, a rádio, enfim, a gente vai ajudando. Porque esses órgãos têm estrutura suficiente para ajudar essas pessoas. Mas tem coisas que a gente não pode. Eu sempre digo no consultório, tem coisas que a gente pode, tem coisas que não pode. Tem coisas que nós somos impotentes e precisamos nos sentir, nos reconhecer impotentes para isso. Quando houver a oportunidade, faça. Mas nem sempre vai haver, nem sempre eles vão fazer essa abertura para você. Você não tem. Mas se houver oportunidade, faça. A sua intenção vale mais do que qualquer outra coisa. Eu, pelo menos, assim percebo, tá? Eu percebo que eles têm, assim, um respeito muito grande, porque a situação ali é um pouco complicada e eles não mexem conosco, né? Mas, inclusive, o mais novo já levou um tiro na perna, né? Tentaram matar ele aqui em frente mesmo na casa dele. E eu não sei o que me deu, eu acho, assim, no momento, eu acho que foi assim, eu pensei na mãe dele. E eu falei para minha mãe assim, mãe, eu vou lá. Ela falou, não vai. Eu falei, eu vou. E ela ainda falou assim, se voltar e te pegar também, te matar, eu falei, aí a gente vê. Aí, não sei, eu vou lá. E fui.
E olha, foi realmente deveria ter ido, porque ele ficou com muito medo. Ele segurava minha mão, não me deixava sair de perto e dizia: fica comigo, eu vou morrer, eu vou morrer. E eu dizia: não vai, não vai, calma, não vai chegar ajuda. E chamaram o SAMU, né? Ambulância. Ajuda. E eu com ele ali, ele ficando verde, eu falei: ele vai morrer, eu pensando, né? Mas eu dizendo para ele que ele não ia, não ia. E ele segurava com muita força. Eu acho que ali eu tive também a proteção, assim, a proteção que eu digo, ajuda com relação aos pais dele, sabe? Deles. Porque eu não sei de onde saiu a força, não veio medo, fiquei preocupada com a minha mãe, que ficou preocupada comigo aqui, mas eu fui. E eu percebo ele muito agradecido até hoje, sabe? Por isso. Então, assim, eu espero que em algum momento eu consiga essa abertura, porque eu acho, às vezes eu penso assim, talvez, assim, se ele me der uma abertura, eu consiga encaminhar, sabe? Mas eu ainda não consegui. Isso me deixa triste bastante. Silvana, a gente tem que ter cuidado, tá? Para não ser, me permita a palavra, tá? Talvez não seja muito apropriada, muito boa, bonita de ouvir. Mas às vezes tem a prepotência de querer tirar o outro da droga, querer tirar o outro da mendicância, querer tirar o outro do problema. Nós não temos essa capacidade. Nós estamos ali para ajudar a fazer o que nos for possível, mas sem a intenção de colher os frutos. Me lembro aqui Paulo escrevendo aos Coríntios. Eu plantei, Apolo regou, mas a frutificação é com Deus. Então, a gente faz a nossa parte, mas sem a intenção de eu vou tirar, eu vou resolver. Eu vou fazer a minha parte. O resto não é comigo. Senão a gente fica meio frustrado, a gente fica decepcionado, e aí pode desanimar de fazer o trabalho. Eu já vi pessoas desanimando por isso. Eu fiz, eu ajudei e o fulano não resolveu. Eu não estava ali para resolver o problema, estava para ajudar. E tudo que você fizer um daqueles pequeninos, a ele estará fazendo. Então, eu acho que é por aí. Eu entendo o que você está falando, não me sinto mal com o que você falou, não, acho que está certo, mas é que quando a gente vê crescer, vê pequenininho, e acha assim, caramba, está totalmente desviado, né? Mesmo que fosse seu filho, você não pode fazer o que ele não permitir. Continue orando, fazendo a sua parte e o resto é com Deus. Diga aí, Mauro. Você já falou tudo, né? Tem uma passagem, nós estamos até estudando essa semana, que Jesus fala: deixar os mortos enterrar seus mortos. Né? E quando ele fala isso, ele não está falando com relação à morte efetiva do corpo, Morte física. mas a morte das escolhas que fazemos na vida e que nos afasta dela. Então, nós temos que entender isso. Tanto que Jesus falou: deixai os mortos enterrar seus mortos. E sigamos em frente. Então, Silvana, você sempre que tiver a oportunidade e que eles permitirem que nesta oportunidade você possa, de alguma maneira, ajudá-lo, seja, né, com o alimento ou com a palavra, utilize esse momento. Mas não crie uma expectativa que não está em suas mãos determinar. É assim. Infelizmente, é assim. Nós estamos num mundo ainda muito imperfeito, em que existem irmãos, sim, ainda sem entender o que vieram fazer aqui e fazendo escolhas que trazem consequências difíceis. Mas o nosso papel é estarmos prontos para ajudar e não sermos invasivos na ajuda. Às vezes a gente é muito invasivo. Né? Precisamos compreender o tempo de cada um, mesmo que esse tempo, por escolha, seja o prolongamento do sofrimento. Mais tarde, eles vão entender. Mais tarde, eles vão despertar para aquilo. Mas você pode ser
o anjo amigo, que no momento em que eles abriram a oportunidade, a janela, né, você esteve lá para ajudar, da maneira que você possa, da forma como você conseguir. Bom? Diga, Pedro. Só para informar, comunicar, não, né? Falar, né? Como é que eu posso me reportar. Mas o Valdemir falou aí de nós procurarmos uma ONG, um grupo de trabalho, assim. Então, eu fiz isso, sabe, Valdemir? Procurei um grupo que se denomina Grupo Franciscanos, em que toda sexta-feira é distribuída quentinhas para o pessoal de rua. E o mais interessante é que nós procuramos um local fixo para a gente fazer esse trabalho, e quem nos presenteou foi um padre católico, numa igrejinha lá em Campo Grande, né, e que permitiu que a gente utilizasse o espaço para fazer esse trabalho. E realmente é um trabalho muito gratificante, muito mesmo. E ainda com relação ao que a nossa irmã falou aí, a gente não fala para eles assim, vocês não querem mudar, nada disso, não. A gente simplesmente faz o nosso trabalho como deve ser feito, né? E se houver vontade deles, se eles vierem a nós procurando alguma ajuda nesse sentido, aí sim a gente procura fazer algo que possa realmente encaminhar esses irmãos, entendeu? Mas é muito gratificante, sem contar que até a nossa estrutura orgânica se sente feliz por esse trabalho que a gente realiza. Muito bom mesmo, muito gratificante. Essa é a minha experiência. Obrigado, Pedro. Diga, Verônica. Oi, boa noite. Aproveitando a fala do Pedro, da Silvânia, é aquele problema até que eu já relatei aqui, de um menino, usuário de crack, que ele está morando aqui próximo à minha casa, num lixão. E ele não para de me perseguir, entendeu? Tanto estou falando contigo e com o Valdemir, né? Eu agora fico assim, ai, meu Deus do céu, olha como é que eu estou ficando. Será que esse menino é algum espírito que eu tenho algum débito? Que ele está me perseguindo para mim, e eu tenho que dar comida, tenho que dar pão, porque eu tenho algum débito com ele, eu botei isso na minha cabeça. De tanto ele ficar atrás de mim, eu não consigo tirar isso da minha cabeça, eu acho que ele é um espírito que eu tenho algum tipo de dívida, por isso que ele só vive atrás de mim. Eu preciso tirar isso da minha cabeça, porque eu já estou ficando meio doida com esse negócio. Eu não consigo ir mais na padaria porque ele está na esquina me olhando. Quando ele vê que eu estou atravessando a rua, ele corre e vem. Ô, tia, a senhora tem R$ 5? Eu falei, não, mesmo que eu tivesse, eu não vou te dar, porque eu sei que não é para comida, eu sei que não é para água, é para você comprar crack. Não, eu juro. Aí tá, eu não dou, vou-me embora. Quando eu volto, tá ele na esquina me olhando de longe, vem na minha direção. Então, o que está acontecendo comigo? Eu não vou mais na rua, não estou indo mais, por quê? Porque eu não consigo olhar para ele. Porque, além da pena que eu sinto, eu morro de pena dele. Nossa, eu até choro sozinha de ver o garoto com 20 e poucos anos numa situação dessa. E fica o tempo todo atrás de mim e eu me sinto impotente de não poder ajudar ele, entendeu? E eu estou me sentindo muito mal com isso, que agora eu botei na minha cabeça que ele é um espírito, que eu tenho algum débito. Eu só queria, assim, ouvir alguma coisa de vocês. Pode falar. Bom, Verônica, de novo, né? Muita dificuldade onde não existe. Então, se para todas as pessoas que têm suas necessidades, que buscam saciar suas necessidades, naquele que passa, a gente atribuir como responsabilidade de vidas passadas, acabou, né? Acabou. Então, de novo, mesma coisa que eu falei com a Silvânia serve para você. Para todos nós, na verdade, né? Nós temos, sim, que estar prontos para prestar o auxílio que estiver ao nosso alcance, daquilo que formos capazes de fazer. Não criar expectativas de que eu seja responsável pela situação que o outro criou. Então, se ele e o outro companheiro têm objetivos comuns, né? Ou seja, causas comuns dos problemas,
que são as drogas, não podemos achar que somos nós os responsáveis por aquela situação. Mas, pelo que o Evangelho nos ensina, né, nós podemos, sim, aliviar seus sofrimentos. Como? Tem fome? Estou aqui. Não tem problema. Todo dia eu te dou aqui uma quentinha, te dou uma garrafa d'água, 2, 3, mas não darei dinheiro. Pronto. Você não tem que ficar presa dentro de casa por uma expectativa que você criou. Você criou essa situação e você está acreditando que a situação é verdade para você. Agora, mesmo que fosse, vamos imaginar, mesmo que fosse, qual é a situação que você pode fazer para ajudá-lo? É essa que eu posso. Pelo meu entendimento, é essa maneira que eu vou te ajudar. Como? Está com fome? Vou te dar de comer. Está com sede? Vou te dar de beber. Porque foi o que Jesus me falou. Todo aquele, né, que fez a um dos meus pequeninos, a mim, foi que fez. Então, é isso, Verônica. Então, tira essa coisa que você colocou na sua cabeça. Claro que ele vai atrás de você. Não só atrás de você, vai atrás de qualquer um que possa, de alguma maneira, dar a ele o que ele espera. Você, toda vez que encontrar com ele, você diga, olha, eu não vou te dar dinheiro. Você está com fome? Vou te dar o que comer. Você está com sede? Vou te dar de beber. Você está com frio? Eu vou te agasalhar. Mas eu não vou te dar dinheiro. Ponto. Se, de fato, esse é o motivo pelo qual ele te procura, ele não vai te procurar mais. Porque a intenção dele vai ser, se é o caso, saciar o vício. E como você não é instrumento para isso, ele vai buscar outro. Então, Simples assim. simples assim. Entendi. Vamos ver se o objetivo dele realmente é esse. Porque já tem uns 5 dias que ele, graças a Deus, até desculpa, não sei se eu estou usando o termo certo, graças a Deus ele não tem me procurado. Desde o último dia que eu falei, eu não vou te dar dinheiro e sim comida. Então. Mas eu fujo dele, entendeu? Eu corro dele igual o ditado popular, o diabo da cruz. Não precisa fugir. Se ele não é agressivo... Não é. Então, leve sua vida normal, Verônica. Normal. Ai, nossa, gente. Se em determinado momento ele se aproximar, você já sabe qual é a sua postura. Até o momento que ele mesmo vai decidir, não, essa aí eu não quero porque não me atende. Vai procurar outro, como está fazendo. Então eu vou tirar isso da minha cabeça, sabe? Eu preciso tirar isso da minha cabeça. Diga, tá bom, Maurício. obrigada, hein? Obrigada. Abre teu áudio, Maurício. Sim. Isso. Me permitam, né? A gente não é dono da verdade, mas existe uma coisa que a gente tem que raciocinar bem. E não existe dor maior. Pode enumerar quantas quiserem. Não existe dor maior senão aquela de esperar que o outro descubra que ele está errado. Maior que essa não tem. E depois é o seguinte, o espírita tem que ver que aquele que está em situação difícil, é um irmão dele. 2, o pai é o mesmo, é Deus. 3, ele está ali porque não lhe resta mais nada, ele perdeu todas as oportunidades. Quem tem que sacudir a sociedade é ele. Então, o doutor Bezerra de Menezes já disse, você quer saber se pode ajudar? Se você está sentindo dor por aquilo, essa é a chave para você poder fazer algo por ele. E com dinheiro, com coisas materiais, não. Com isso aqui. O pedido de alguém que conhece os dramas da vida, ou que já passou, ou que sabe, no mínimo, que ele é nosso irmão, é meu irmão. Ele pode estar sujo ali, Senhor, é meu irmão. Esse que pede com consciência, ele pode não pedir nada, só falar, Senhor, aquele é teu filho, como eu também sou. Meu irmão, Senhor, dá que ele esteja aqui amanhã, assim, chamando a atenção de toda a sociedade. Eu não sei fazer isso, e agora sei que ele trabalha mais que eu, que ando, escolho o caminho errado, que uso as mãos, faço coisas erradas, que penso errado,
Quando você vê aquele seu irmão desse jeito, você está entregando tudo que você tem de bom e de melhor, que você está pedindo consciente. Desculpe aí. Obrigada, Mauri. Obrigado, Mauri. Obrigada, Mauri. Perfeito. Podemos seguir? Mais alguém? Vamos em frente. Ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me fora dado servir, amai, portanto... Só um minutinho, Ronald. Foi interessante uma fala aí. Acho que só uma fala em cima do que a gente está falando aí. Ajudai no que te for possível. E aí, de novo, em cima aí da fala da Silvânia. Às vezes a gente tem a pretensão, por favor, me permitam de novo a palavra. A gente tem a pretensão de solucionar um problema, de resolver uma situação. Jesus não curou a todos que se aproximaram dele. Muitos chegaram até ele e não foram curados. E muitos que foram curados recaíram. Em compensação, aquele cego que não era culpado, que dos pais não era culpado, como ele disse, teve a vista recomposta, reparada. O outro, o leproso, teve a pele limpa. Mas o que ele falava? Ele nunca disse que ele curou ninguém. E nós, às vezes, temos essa pretensão. Por favor, me perdoe alguém que... Eu não quero incluir ninguém, né? Mas, às vezes, vou usar a primeira pessoa de novo, né? Às vezes, eu tenho essa pretensão de tirar alguém daquela situação, de resolver o problema, de curar uma pessoa. Quem cura é Deus, em última instância. E Jesus não disse que curou. Vai, a tua fé te curou. Mas o que ele dizia? Não tornes a pecar para não te acontecer coisa pior. Então, a gente tem que ter essa ideia. Eu vou fazer, como diz aqui a irmã Rosália, ajude naquilo que for possível. Ajudai o mais possível os infelizes. Ajudai o que for possível. O que for permitido. Porque, às vezes, nós queremos algumas coisas, queremos fazer alguma coisa que o outro não quer. Nós só podemos ajudar as pessoas quando elas se propõem a serem ajudadas. Quando elas se colocam na posição de receptivas daquela doação, daquela ajuda. Senão, não vamos ficar malhando em ferro frio. Não vamos conseguir. É isso que a irmã Rosália fala, é isso que a gente está discutindo. O nosso irmão que usa droga, o outro que tem problema, nenhum deles está sendo injustiçado por Deus. Todos, em algum ponto, e por favor, não estou isentando a sociedade, mas todos, em algum ponto, em algum momento, fizeram a opção por estar naquela situação. Então, porque tudo que nós plantamos, nós vamos ter que colher, querendo ou não. Ninguém colhe aquilo que não plantou. Assim como ninguém vai colher o que eu plantei. Não tem como. Então, a gente tem que ter isso em mente de eu vou ajudar no que for possível. De novo, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento é de Deus. A frutificação é de Deus. Então, eu faço a minha parte, o resto é com Deus. Eu dou o passe, mas eu não quero saber se ele vai ser curado. Isso é com Deus. Porque senão eu começo a me sentir vaidoso, me sentir poderoso, e isso é perigoso na orientação dos amigos espirituais. Tudo bem? Continuemos, Ronald. Amai, portanto,
o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Lembrando aqui, isso que vai muito em cima do que a Verônica falou, será que é um espírito que eu estou devedor? Todos nós não devemos ao espírito X ou Y. A gente tem que ter isso em mente. Tudo aquilo que você deixar de fazer a um pequenino, a mim estará deixando de fazer. Ou tudo que fizer, está fazendo a mim. Então, quando eu deixo de fazer, eu não estou prejudicando, ou sendo contra, ou devendo aquele menino especificamente, aquela pessoa especificamente. Eu estou devendo a lei. Eu não cumpri ou não atendi a lei de amor, justiça e caridade. Então, eu tenho que responder à lei. Porque se aquele companheiro que eu neguei, que eu não ajudei, resolver me perdoar, esquecer, ele vai embora, segue o caminho dele, mas eu não fiquei isento da minha omissão, digamos assim, ou da minha falta de fazer o bem. Então, quando eu deixo de fazer um bem a alguém, eu não estou necessariamente me comprometendo com aquele alguém. Eu estou me comprometendo com a lei de Deus. Até porque somos todos filhos do mesmo Pai. Então, eu maltratei um irmão, eu posso socorrer outro perfeitamente. Eu preciso ser aquele. Então, a gente tem que ter isso em mente também para... Será que eu estou devendo aquele fulano e eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a lei. Eu tenho que fazer a Deus. Não àquele irmão especificamente. Por isso que o Emmanuel perguntou para o Chico, né? Eu nunca vi você chorando por um africano, por um irmão africano. E você está chorando pelo seu irmão consanguíneo. Mas eu nunca vi você chorar por um africano. É tão irmão quanto o outro. É claro que o consanguíneo está perto, é mais próximo, é o próximo mais próximo. Entendemos isso. Mas estamos caminhando, e temos consciência disso, de que somos uma família universal. E o ensinamento do Cristo é: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Não são todos aqueles que fazem a vontade do Pai? Então, é por aí que eu preciso caminhar. Então, a gente tem que ter também isso em mente. Ok? Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém, que é mais difícil de exercer-se. É o que nós começamos a falar, né? A caridade material é bem simples. Eu tenho dinheiro, eu compro. Né? Às vezes eu brinco aí com o Renato, né? Renato bota lá no grupo. Está chegando a época de montar a nossa cesta. Aí eu compro uma coisa, vou dar um dinheiro. Nós podemos fazer isso. Não custa nada. Eu acho que é mais... E essa é a minha opinião, tá? Por favor, gente, é pessoal. Tá? Mas eu acho que é mais meritório. O Renato está lá, a Margarete, está lá sábado, sexta-feira, montando, distribuindo, entregando, do que eu, que tem dinheiro, vou lá, compro e dou. Eu não estou me dando naquele processo, me doando naquele processo. Os amigos, os irmãos que estão lá trabalhando e que vão lá para montar a cesta, eu já estive lá, tanto na sexta quanto no sábado, para trabalhar, para montar a cesta, para distribuir. É que às vezes eu trabalho sexta de noite, e aí eu não tenho tempo de ir lá. Mas esse sim, eles estão doando, além deles também participarem monetariamente, eles vão lá, se entregam, conversam. Eu até tive, não sei se foi nesse grupo que eu conversei, ou se foi no outro grupo, eu participo de tanto grupo que eu não sei. Um dia desse aí que eu fui, não, foi no outro grupo, que eu fui lá ajudar a distribuir no sábado, às sextas, e era o dia de distribuir roupas, calçados. Para quem não conhece, a gente bota lá no andar de baixo uma mesa com roupa, calçado, separado, adulto, criança, calçado feminino, calçado masculino. E eu vi um rapaz chegar lá de chinelo e viu um tênis em cima da mesa. Ele ficou tão infeliz com aquele tênis, ele ficou tão exultante,
Ele pegou o tênis, ele calçou na mesma hora e já saiu com o tênis. Era um tênis usado. Tudo bem usável, mas usado. Então, quanto bem nós podemos fazer colocando não o tênis no pé daquele companheiro, mas colocando no coração dele a esperança, a alegria, a felicidade. Essa é a caridade mais moral do que a material. A material, de novo, um tênis velho. Ajuda. Mas a caridade que fizemos em aquele irmão ficar alegre, ficar feliz, satisfeito, porque ele conseguiu um calçado, é mais difícil. Por isso que eu costumo dizer, ao invés de doar, somente doar, doe-se também junto com a sua doação. Diga aí, Pedro César. Às vezes também, né, Valdemir, a caridade material é um pouquinho de ser difícil de fazer. Porque muito tempo, lá em Campo Grande, nós fizemos a campanha do quilo em prol do abrigo nazareno, que o Mauro deve conhecer, que ele participa desse movimento espírita. Eu conheço. Né? Então... Já estive lá fazendo palestra. Né? Então, como essas campanhas do quilo, a gente saía às ruas, né? Batendo na escada, aquilo tudo mais. E quando a gente, às vezes, batia em determinada residência, aí, não, rapaz, vai trabalhar, vagabundo. Era assim que ocorria, entendeu? Mas a gente não desanimava, não, ia em frente. E aí, outros companheiros também recebiam a mesma atitude. E, às vezes, a mãezinha, o pai da criança pedia a criança para ir lá no portão e falar: minha mãe mandou dizer que não tem nada, não. Como não tem nada, né? É muito complicado isso. Na campanha do Quilo também, inclusive, há muito tempo, nos primórdios lá da campanha do Quilo, havia companheiros antigos da campanha do Quilo lá, e eles diziam que eles foram até presos, às vezes, porque faziam a campanha do Quilo. Foram presos mesmo, tinham que ser soltos lá através de advogados e tudo mais. Então, às vezes, é um pouquinho mais complicado. Eu não sei se hoje em dia a situação é mais difícil ainda, né? Mas a gente passava por esses apertos aí. Pois é, mas, Pedro, quando você está passando por esse aperto, você está fazendo a caridade moral, não é material. Até porque você não está pedindo para você. Você está se submetendo. Você está sendo, às vezes, humilhado. Eu me lembro de uma história que o Divaldo conta. Eu não sei se é da irmã Dulce ou da Madre Teresa, lá de Calcutá. Que ela vai pedir a alguém e alguém dá uma cusparada nela. Diz, o meu você já deu, que é o custo. Madre Teresa. Madre Teresa. Agora você tem para o pobre, agora me dá o dinheiro para dar o pobre, porque o meu custo eu já recebi. Estou agradecido. Isso é caridade moral. É esse aspecto que a gente diz que é mais difícil de se praticar. Né? Porque receber uma cusparada e ficar agradecido, né? só a Madre Teresa, né? Porque a gente, dificilmente, um de nós, pelo menos eu, dificilmente eu iria ficar agradecido, feliz. Eu podia estar não fazendo nada. Sou fraquinho, velho, então não dá para fazer muita coisa mesmo, então tem que me segurar. Mas não ia ficar feliz com isso. Eu não creio que ela tenha ficado, mas, de qualquer maneira, ela saiu-se muito bem daquela situação. Tudo bem? Vamos adiante? Caminhemos. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. E aí, irmão, me permita só uma partezinha nesse verbo aí, suportar. Suportar aí, pelo menos eu entendo assim, tá? É de dar suporte. Não é de aturar, como a gente costuma dizer. Suportar é de dar suporte. Inclusive, em inglês, a gente usa esse termo, né? Do suporte. É dar suporte. Então, a caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, vos ajudardes uns aos outros, vos entenderdes, perdoar. Isso é caridade. Questão lá, 886. Não chegamos lá ainda, né? Livro dos Espíritos, não chegamos ainda. Mas questão 886 do Livro dos Espíritos. Essa caridade
que essa caridade moral que fala aqui a irmã Rosália. Valdenir, eu concordo com Sim, você, sim. porque mais um pouquinho à frente, ele diz assim, é o que menos fazeis nesse mundo inferior. Quer dizer, o que nós menos fazemos, esse de dar suporte, esse de suportar, de dar suporte. Agora, suportar, eu suporto, passo, é o que a gente mais faz, mas Mais faz. de dar o suporte é o que realmente que menos nós fazemos. A gente vai, vamos chegar lá, discutir isso lá um pouquinho à frente. Vamos lá, Ronald. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que, muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão, não raro, muito abaixo, e constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas o da caridade. Porquanto, não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Perfeito. E isso aqui me remeteu a uma mensagem lá do capítulo 2 do Evangelho, uma realeza terrestre, que é assinado por uma rainha de França. Então, ela diz que a realeza, ou o poder, não a acompanhou nem mesmo até o túmulo. E que ela, lá no mundo dos espíritos, teve que pedir a pessoas que a vida inteira a serviu, que ela exigiu que a servisse. Então, essa é a caridade. E, para a gente entender, você quer antecipar aqui um pouco a questão do Livro dos Espíritos, viu, Isabel? Dá um spoiler, tá? Só para você ficar ciente aí e não ficar zangado comigo, né? Lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta lá como Jesus entende caridade. E ele diz que é benevolência para com todos, indulgências para as dificuldades dos outros e perdão das ofensas. Então, isso é como Jesus entende caridade. Beneficência, ou benevolência, indulgência e perdão. Por isso que a única verdadeira caridade é nos suportarmos, nos ajudarmos, nos entendermos, nos perdoarmos, nos amarmos. Isso é caridade. A gente diz que o amor é a caridade em movimento. Ou a caridade, né, é o amor em movimento. A caridade é o amor em movimento. Isso é caridade moral que a gente está aprendendo a fazer. Tudo bem? Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu pudera auxiliar algumas vezes e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Imagina, né? A irmã Rosália fazendo isso, né? Um pobre que eu ajudei aqui e é um espírito, a Rosália é um espírito que está ajudando Kardec. Ela está na codificação. Não é um espírito qualquer. É um espírito com uma certa elevação, com toda certeza. Pelo menos de segunda ordem. Ainda assim, teve que implorar ajuda à pobre que ela ajudou aqui. A gente vê como essa inversão de valores que nós criamos aqui, achando que o material é o real. Quando o material, como diz Emmanuel, né, tudo que nossos olhos veem, nossos olhos físicos veem, ou está morto ou vai morrer. Então, o material é perecível, vai acabar mesmo. A verdadeira caridade é essa que nós falamos aqui da moral. Lembrai-vos
de que Jesus disse que todos somos irmãos. E pensei sempre nisso, antes de repelerdes o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. É que a minha edição aqui, os autores vêm na frente. Eu já começo com o nome. É uma edição portuguesa, lá de Portugal. Ou raios. É Continua? isso, gente. Como a gente está 51, Mauro, eu não sei se valia a pena começar outro. A gente pode Eu abrir acho aí. melhor a gente parar aqui no início, né? E abrir para discussão, nesses 9 minutos aí, abrir para discussão aí, quem quiser discutir, quem quiser comentar, falar, perguntar. Desde que aceite eu não sei como resposta, a gente antecipa aqui o programa de amanhã, respondendo aos ouvintes. Olha só. E o pinga-fogo, né? Pois é, amanhã ainda tem o pinga-fogo. Então, Valdenir, aqui no final ela fala adeus. Por que adeus? Não entendi por que adeus. Adeus é uma coisa que ela vai para sempre. Não necessariamente. Ela está se despedindo. Ela está se despedindo ali do grupo, está indo embora. Até logo, até amanhã. Pelo menos eu entendi assim. Eu também. Não entendi como só adeus uma para saudação de despedida. Saudação de despedida. Tá certo. Se ela fosse italiana, ela fala tchau. Não, tchau fala. O italiano fala tchau na chegada, não é na saída. Mas... Arrivederci. 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 Diga, Ulisses. Oi, eu vou aproveitar que tem esses últimos minutos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Para não deixar, que eu sempre fico com dúvida e nunca me manifesto, que eu fico sem graça, né? Sabe que eu sou assim. Mas eu vou aproveitar. Devido todo o decorrer do assunto de hoje, quando a Verônica falou da situação do menino que ela sempre fica fugindo, a outra, esqueci o nome dela agora, falou do menino... Silvânia. Silvana, isso, Gracinha. Silvana falou dos meninos drogados que ela quer ajudar, que ela viu pequenininho. E você tinha comentado da seguinte forma: lembre-se que, às vezes, as pessoas escolheram, né? Os espíritos escolheram passar por aquilo, né? Então, quer dizer, tem várias respostas que a gente pode achar, né? Uma pode ser essa, outra pode ser que foi o livre-arbítrio deles que levaram eles nessas condições. A gente não sabe que condições os levaram assim. Então, eu vou resumir nas respostas que vocês deram. Aí, você tinha falado também outra coisa, que tudo é Deus que determina, tanto nas curas de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, nem todos ele curou, né? Alguns foram curados, outros não, mas é tudo voltado para a vontade de Deus. Deus é que vai determinar. Tanto que num outro estudo, até num filme, o filme do Divaldo, né? Nem todo mundo o Divaldo conseguia curar, porque não tem essa pretensão, ele não tem esse poder, né? Deus é que vai determinar. Foi Zé Arigó. Foi Zé Arigó. Ele não conseguiu curar uma pessoa e o cara insistia: você curou tantos, por que você não me curou? E não curava. O próprio filho dele. Isso, porque Deus determinou. Aí eu vou falar agora o que aconteceu comigo. Eu tenho um amigo de adolescência e ele está passando por um problema muito grave. Desde que teve a pandemia e ele perdeu a mãe de Alzheimer, ele está com um tratamento psiquiátrico. E na madrugada da semana passada, ele me ligou às 4 horas da manhã, me pedindo para eu ir até ele e levar ele ao Rio. Aí eu falei: não, mas levar ao Rio por quê? 4 horas da manhã, o que que eu... Não, vem aqui que eu te falo. Eu fui até ele, mas com a cabeça já que eu não iria levá-lo, né? Quando eu cheguei lá, ele falou, estava a caminho, ele falou assim: eu moro em Niterói. Ele falou assim: eu não estou em casa, eu estou na Roberto Silveira, de frente ao Teatro Abel. Quando eu parei lá, estava ele e a acompanhante, que era acompanhante da mãe dele antes de falecer, ele continuou com ela. Aí eu cheguei
Quando ele entrou dentro do carro, a acompanhante fez sinal para mim que assim, que ele não estava bem. Aí ele chegou para mim e falou assim, Ulisses, me leva para o Rio. Eu falei assim, Eric, você esqueceu que eu não posso te levar ao Rio, porque eu não dirijo no Rio? Você esqueceu que esse seu amigo aqui não dirige no Rio? Ele, mas eu preciso. Vamos fazer o seguinte, vamos andar de carro e você conversa comigo. Para onde você quer ir? Eu quero ir para a delegacia no Rio. Aí eu falei, mas tem delegacia aqui em Niterói. Aí a acompanhante chegou e falou assim, não precisa ir na delegacia de Niterói porque está fechado. Mas eu entendi que ela estava querendo ajudar a impedir dele ir, sabe? Já tinha cortado a hipótese de delegacia de Niterói. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu sou o delegado e você chegou na delegacia. Fala para mim, o que houve? Qual o problema? Aí ele, não, eu não quero te falar. Mas como você não quer falar? Eu sou o delegado, você está na delegacia, você tem que falar. Fala para mim. O que é? Qual o delito? Ou você quer denunciar alguém? Conta para mim. Aí ele chegou e falou exatamente isso. É porque eu vou matar todo mundo. Aí eu cheguei para ele e falei assim, como você vai matar todo mundo se você é uma pessoa tão tranquila, um amigo que eu conheço de tantos anos, você não tem essa índole. Aí ele falou assim, o problema é suicídio. Aí que eu quero chegar aonde eu quero falar de todos esses casos aí que vocês falaram. Eu não sou o dono da verdade, nem sou dono da intuição certa. Eu acho que esse meu amigo está com obsessores impedindo a vida dele, porque ele nunca foi assim. Eu sei que ele está sob sedativos. E acabei descobrindo por ele mesmo que ele não estava fazendo desmame das medicações que o psiquiatra estava passando para ele. Ele estava fazendo o contrário. Ele está tomando mais, por conta própria. E ele não está no seu juízo perfeito. O meu amigo não está mais ali, não existe mais. Eu fiquei andando na madrugada de Niterói, fui 2 voltas na Amaral Peixoto, que ele pediu, fui lá naquele disco, né, do Niemeyer, lá na beira da praia, fui até lá, ele mandou andar em São Francisco, ele mandou andar em Nacharitas, aí que eu consegui acalmar ele. E eu ouvindo vocês tudo falando isso, a pessoa escolheu aquilo para ele. Não é o caso dele. Existem obsessores, que eu sei que existe. Deus comanda tudo. Deus quer que as coisas aconteçam como tem que acontecer. Mas aonde que eu vou saber se Deus quer ou se tem tantos amigos nossos espirituais que só vêm para perturbar? Eles estão em níveis inferiores e eles se colam e infernizam. Então eu quero saber aonde, e Deus só deixa acontecer, tá entendendo? Eu só oro. Eu entendi a sua fala. Primeiro, quando a gente fala Deus, a gente está falando leis divinas. Sim. Tá? Deus não está ali pessoalmente olhando para o teu irmão, teu amigo, você fez. Não. Tem uma lei que rege o universo. E quando eu falo, eles fizeram a opção, não foi uma opção desta vida. O Mauro fez o estudo, foi semana passada que fez o estudo? Não, semana passada foi o Wagner. Na anterior. Causas atuais das aflições e causas anteriores às aflições. Quando eu escolho fazer o mal, eu estou escolhendo colher isso depois. Então, o seu amigo possivelmente está em surto psicótico. Ao que tudo indica, surto psicótico. E ele precisa de um psiquiatra e de um terapeuta, de um tratamento espiritual. Precisa desses 3 aspectos. Mas a escolha foi dele? Sim. Foi nessa vida? Não. Foi quando ele foi senhor de escravos que ele cortava a cabeça lá das pessoas. Quando ele cortava a língua. Quando ele vendia as pessoas. Quando ele era traficante de navio negreiros e jogava gente do mar. Não é hoje. E, por favor, eu estou falando que ele fez isso, tá? Eu estou dando exemplo. Entendi. Mas são várias hipóteses. Eu não tenho bola de cristal, não. Eu estou dando exemplo. Mas quando nós escolhemos assim. Às vezes lá na rádio a gente diz lá, né? Eu, Antônio, Mauro, a gente diz, nós já estamos escolhendo a nossa próxima reencarnação.
Já estamos programando a nossa próxima reencarnação, dependendo do que eu estou fazendo hoje. Então, essa é a opção. E quando ele diz Deus permite, Deus não quer que soframos, mas ele permite porque a lei assim nos obriga. De novo, lembrando aqui, Paulo escrevendo aos Gálatas, você pode plantar tudo o que você quiser, mas terá que colher tudo aquilo que plantar. E o seu amigo, o nosso irmão, está colhendo aquilo que ele plantou em algum tempo. Nós conhecemos assim inúmeros exemplos, mas tem um bem... Eu gosto de falar dele, de vez em quando eu falo dele. Né? Do nosso ex-governador. Daqui a 200 anos, 300 anos, vamos ver um molequinho todo estropiado, todo sofrido, com câncer, com um monte de coisa, talvez nem na Terra mais, no outro planeta. Injustiça de Deus? Não. Ele escolheu isso quando escolheu desviar o dinheiro do hospital, da merenda, do sei lá, e etc, etc, etc. Então, eu estou dando um exemplo para dizer de mim, de você, do Mauro, de cada um de nós aqui. E estamos essa escolhendo a nossa próxima encarnação. E essa impotência minha, eu me identifiquei com as duas que comentaram aí. A dos meninos drogados, a impotência que ela sente, e a Verônica, a impotência que ela sente. E como lidar com isso, né? A gente tem... Eu faço estudo, né? Tenho algumas informações, lógico, eu não estou começando, mas eu fico só assistindo. Eu ajudei a acalmar ele e voltar ele para dentro de casa, mas eu me sinto impotente, sabe? É um grande amigo. Ulisses, um grande amigo. Me permita uma brincadeira. Você que está precisando de terapia. Eu faço terapia, justamente para isso. Então, converse com o seu terapeuta sobre a sua impotência. Porque nenhum de nós é potente para tudo. Não, eu sei que a solução está comigo. Né? Uma coisa que eu sempre falo no consultório. Tem coisas que nós podemos, tem coisas que nós não podemos. E não adianta eu lutar com aquelas coisas, ou contra aquelas coisas que eu não posso. Não tem jeito. De novo, Jesus não curou todos. Alguns ficaram curados. Jesus era impotente? Por isso que eu comecei a falar isso. Isso daí Jesus não curou tudo. Ele não era impotente. Eu não sou impotente. Você é impotente, mas ele não era. Ou ele não é. Ainda assim, ele não curou todos. Porque tem leis do universo que precisam ser respeitadas. Capítulo 1 do Evangelho. Não vim destruir a lei. Oi, Mauro. A possibilidade da obsessão, ela é realmente possível, real, possível. Não estou dizendo que esteja existindo. Mas porque tem vezes que ele se comunicou comigo assim, falando que eles estão falando isso para mim. Eu tenho que fazer o que eles estão mandando. Ok. Mas dentro desse espectro do surto psicótico, ele também vai achar que alguém está falando para ele. E como você falou que ele está tomando a medicação de forma desregrada, na própria contraindicação ou efeitos colaterais, você pode encontrar isso. Entendeu? Porque é o reflexo, né, que a pessoa pode ser levada apenas por uma ação medicamentosa. Por isso que só o remédio não resolve, só a terapia não resolve e só a questão espiritual não resolve. Tem que ser feito um conjunto de ações para que ele desperte e ele faça a grande maior parte de tudo isso, que são as suas próprias escolhas. E aí, então, Mauro, me permita, Mauro, só uma parte aí. Entendendo, psicose não tem cura. Só para ficar tranquilo, tá? Tem controle, mas o psicótico não tem cura. Se ele é psicótico, ele vai morrer psicótico. E a pessoa, ele nunca foi assim. Ele ficou assim agora com 60 anos. Então,
por algum episódio que startou esse processo. Então, ele não resistiu à perda, né? Entrou num processo, talvez, de questionamento, de autopunição, de cobrança, e desenvolveu algo que estava ali adormecido. Entende? Então, assim, aproveite o momento em que ele esteja mais equilibrado e tente levar a ele a opção dessa tríplice ação e ele se abra a essa possibilidade. Né? Porque se ele não se abrir, meu querido, por mais que você faça, o máximo que você vai conseguir é orar por ele. Aí que eu estou me identificando com a Silvânia, tá entendendo? Nesse ponto. Eu não sei o que eu faço, eu não consigo falar. Como falar para ele? Mas, Ulisses, olha só, a mesma coisa que nós falamos para a Silvânia. Não crie uma expectativa de como resolver o problema dele. Aproveite a janela de oportunidade para fazer com que ele enxergue o caminho. Então, nos momentos que você perceber, opa, meu amigo aqui está agora, eu vou falar com ele sobre isso. E fale, e traga. Uma vez que você tem essa ascensão junto a ele pela amizade, mostre a ele que ele precisa de ajuda, que ele sozinho não vai conseguir, que só com psiquiatra ele não vai conseguir, que ele precisa de uma ajuda multidisciplinar. Agora, se ele decidir não, você tem que entender que a escolha dele foi o não. As consequências que virão daí. E não se responsabilize pelas escolhas que ele fizer. Sim. Eu vou tentar continuar nesse processo sem me cobrar, porque eu sei que eu não tenho minhas limitações, lógico, né? E vou ver o que eu posso fazer para ajudá-lo quando ele vir a mim. Olha, algumas vezes vocês já ouviram falar aqui sobre o irmão Walter. Sim, várias vezes. Então, o irmão Walter lidava com pessoas de todo tipo. O médico curador, batia a porta lá, todo tipo de pessoa. E ele dizia uma coisa para a gente que eu nunca esqueci e uso comigo até hoje. Ele disse assim: se você quer ajudar alguém, você não pode se envolver com o problema desse alguém, porque senão você vai perder a chance de ajudar esse alguém. Entendeu? Então, é uma proteção para quem quer ajudar. Se você se envolver com a carga daquela pessoa, seja ela qual for, você vai perder a condição de ajudar. Porque você vai se ver parte do problema. Coisa que, na verdade, muitas das vezes não é. No caso da Silvânia, ela não é parte do problema. Você não é parte do problema. Verônica não é parte do problema das pessoas que se apresentaram a você. Então, eu vou ajudar dentro das minhas possibilidades, da forma como eu acho que posso ajudar. Entendeu? Assim, nós preservamos a condição de ajudar. Então, nós temos que ter esse discernimento. E essa, por exemplo, a caridade moral, eu nem estou focando na caridade moral. Eu faço isso instintivamente, porque eu pela tenho amizade. Muita afeição. É um irmão, né? Como todos nós somos irmãos, ele é meu amigo de adolescência, sabe? De ano. Aí, então eu fico meio assim, mas assim, vou fazer tudo isso que vocês estão falando, me pondo no meu lugar, me preservando e orando quando eu estou enfeito, né? E que tudo isso se resolva. Tá aí. Vamos orar também pelos nossos irmãos. Diga, Ronald. Obrigado. Bom, isso que você falou realmente é muito importante. Eu tive a oportunidade de visitar dependente químico em tratamento, em clínica, inclusive, de porte. Tinha todo o apoio multidisciplinar, como você bem citou, mas o que você falou, ele não queria receber essa ajuda, embora a família desse todo o suporte. Ele simplesmente pulou o muro e fugiu. Então, quer dizer, se o doente, no caso, né, se ele não quer se tratar, não quer se melhorar, agora, Ulisses, você não está sozinho, cara. Eu perdi um ex-cunhado. Ele trocou a farda pelas drogas. Eu tentei de todas as formas, até onde eu consegui.
Aí, no final, sabe como que eu ajudei ele? Ajudando a família a encontrar o corpo, infelizmente. Mas não quis receber ajuda. Não Não quis, faltou orientação, não faltou. Mas, infelizmente, ele escolheu esse caminho. Você não está sozinho, não, irmão. Bom, gente, vamos encerrar o nosso estudo de hoje e vamos orar por esses irmãos, né? Obrigado. E, de fato, são irmãos que estão vivendo dramas severos, com certeza nenhum deles imposto por Deus, mas como consequência das nossas escolhas. E nós só podemos orar. No momento, só podemos orar. Pedir a misericórdia de Deus, que Ele possa agir sobre cada um deles e sinalizar, iluminar, né, suas mentes para o caminho que os leve a uma condição mais feliz. Então, vamos pedir ao nosso irmão Amaury que possa fazer a nossa prece e que Jesus nos ampare a todos e que todos nós possamos mentalizar esses irmãos ou irmãos nessa situação, nos unindo, com certeza, a uma grande corrente de auxílio a cada um desses companheiros. Por favor, Amaury. Amado Mestre Jesus, ao chegarmos ao final, Senhor Jesus, de mais uma salinha desta, que nos enche de alegria, de emoção, nos dá força para o amanhã, Senhor. Ao chegarmos a esse final, felizes e contentes, Senhor, nós queremos rogar ainda nesse finalzinho, que essas bênçãos que estivemos recebendo durante todos esses minutos, todos esses momentos, que elas possam, Mestre querido, tocar a todos aqueles que rondam o nosso arquivo mental. E justo nós, que agora já aprendemos, não precisamos declinar nomes, nem países, nem cidades, mas atenda, Senhor Jesus, na medida da necessidade, a cada um desses que rondam o nosso arquivo mental, fazem-nos sofrer e nem sabem disso. Ó Senhor, garanta que possamos estar juntos na próxima semana, a fim de amealharmos mais um pouquinho de instrução, Senhor, sabendo que toda vez que nos aproximarmos daqueles em sofrimento, é porque nós também, como já disseram, fazemos parte daquela horda que ajudou essa pessoa a acumular tantos débitos. Por isso sofremos também. E este sofrimento é a chave para sabermos que podemos ajudar. E neste momento, por Deus, nós queremos entregar a nossa parcelinha, que é muito pequenininha, Mestre, mas sabemos que, em Teu nome, podemos multiplicá-la, centuplicá-la. Dá, Senhor, que todos possamos, esta noite, estar em paz conosco mesmo, acreditando em Ti, com as bênçãos de nosso Pai, que é Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Amaury. Obrigado a todos. Um grande abraço. Até amanhã na rádio, tá bom? E olha, pessoal, Boa noite a todos. O frio está chegando, né? Hoje falamos tanto de caridade, de situações de ajuda. Vamos lembrar aí no entorno, né, da onde nós estamos, dos nossos irmãos, agasalhá-los um pouco melhor, tá bom? Um grande abraço, um beijo grande e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite.